Olá! Nesse vídeo nós vamos falar e entender um pouco mais sobre a física quântica. E você deve estar me perguntando, mas por que a física quântica? Diante de inúmeros estudos, nós descobrimos que a física quântica tem completa relação conosco, com a nossa energia, com tudo que acontece ao nosso redor e com tudo que acontece no mundo. Então agora eu vou te contar um pouquinho sobre a física quântica. Física quântica, mecânica quântica ou teoria quântica é a ciência que estuda e observa os fenômenos que ocorrem com as menores partículas que existem, os átomos, ou chamadas partículas atômicas e subatômicas, que são elétrons, prótons, fótons, moléculas e células. A física quântica também estuda sobre o funcionamento de tudo e de todas as coisas que acontecem no universo. Esses estudos vêm sendo feitos desde a Grécia Antiga, no século IV a.C., quando filósofos observaram o comportamento da matéria e acharam muito interessante suas características de poderem ser divididas. Mais tarde, descobriu-se que esses átomos de características próprias, conforme o tipo, reagiam entre si, deixando claro que as diferentes combinações e transformações de matéria eram resultantes das interações entre os seus átomos. Por muitos anos, acreditou-se que os átomos eram feitos de matéria e depois de muitos estudos foram detectados que a maior parte de um átomo não é composta de matéria, e sim de uma energia condensada. Observe que tudo que existe no campo material é composto por partes menores, que são os átomos. E se um átomo não é algo material, logo tudo que existe será energia. Sob um olhar microscópico, nossa realidade e os nossos corpos são resultados de vibrações emanadas. Somos resultados de uma equação genealógica energética que levou milhares de anos até resultar em nosso eu. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre os átomos e a sua constituição. Os átomos são formados por um núcleo, uma região maciça, compacta e densa, que fica no seu centro, onde encontram-se duas partículas, os prótons, que possuem uma carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não têm carga nenhuma, ou seja, são nêutrons. Apresentam uma carga neutra, assim denominado pelos cientistas. Ao redor desse núcleo, imagine uma bolinha sendo um núcleo, bem no centro do átomo. Ao redor desse núcleo estão os elétrons, então eles ficam aqui circulando dessa forma. Os elétrons contêm carga elétrica negativa e praticamente não possuem massa alguma. Na estrutura do átomo temos a formação, que é o núcleo, certo? Sendo assim, descobriu-se que 99,99% da estrutura do átomo, que é formada pelo núcleo, é composto de energia. Mesmo que a física quântica esteja focada nos fenômenos microscópicos, estes estão todos nos aspectos macroscópicos, pois sabemos que todas as coisas do universo são feitas de moléculas, átomos e partículas subatômicas.